Estamos aqui com o Dr. Eduardo Sarrão, tudo bem? Tudo bem, Domingos. Doutor Eduardo, vamos falar sobre hiperidrose. É uma doença com um nome diferente, mas que comete muita gente, né? Dominique, cerca de 1% a 1,5% da população sofre dessa condição, que é caracterizada por um excesso de suor nas regiões crânio-facial, axilas, palmas das mãos e planta dos pés. Então tem regiões específicas. Isso. E qual que é? Vou começar do começo. O que leva a pessoa a desenvolver esse tipo de doença? A hiperidrose ela pode ser primária ou essencial, que é aquela condição que não tem uma causa aparente. E secundária pode ser distúrbio da tireoide, obesidade, próprio ganho de peso, a pessoa passa a suar mais, em alguns casos diabetes mellitus. Mas o que a gente vai assim, mais abordar é a questão da hiperidrose primária, que é aquela por uma alteração no nosso centro regulador do suor e que se desenvolve nessas áreas específicas no nosso corpo. Eu sei que o suor ele tem uma função específica de controle de temperatura do nosso corpo. Perfeito. Então, assim, todos nós temos um percentual normal de transpiração, inclusive na palma das mãos. Às vezes, né, a gente está um pouco mais ansioso, algumas condições. Eu estou aqui agora, sem se você souber. Ah, imagina, fique à vontade, você está na sua casa. Brincadeirinha. Mas, enfim, o quanto disso é normal e o quanto eu devo me alertar e procurar um especialista? Assim, essa situação geralmente se inicia, a primária geralmente se inicia na infância e que acentua-se geralmente na idade 13, 14 anos, na adolescência, com as mudanças também hormonais, né? Próprias da idade, tudo, e que vão se levar para a vida adulta, tudo. Eu vou pedir para o pessoal que está em casa e tiver alguma pergunta para participar aqui para a gente. Coloca ali o telefone para mim, gente, no GC, para o pessoal de casa também mandar perguntas. Às vezes está assistindo, doutor, sim, e tem ali uma questão para fazer para o senhor. E eu queria saber o seguinte, dito que eu tenho a hiperidrose, está me incomodando, já me constrangeu em alguns locais, tem tratamento? Que tipo de tratamento? Sim, primeira coisa, claro, passar por uma consulta médica, uma avaliação, fazer o histórico do paciente, análise do exame clínico, saber o índice de massa corpórea do paciente, se está dentro do peso considerado normal para ele, com qualquer parte da medicina, o exame médico. E é uma doença que você tem assim, o diagnóstico pelo exame clínico e pelo histórico do paciente. Entendi. Tem questões emocionais também envolvidas, como a gente já falou sobre a ansiedade, mas outras emoções podem desencadear uma crise excessiva de suor? A doença ela pode ser assim, acentuada nas alterações emocionais, no estresse, criança que vai fazer a prova, enfim, todas as situações que levam às vezes a um estresse agudo, a pessoa tem uma exacerbação desses sintomas, mas ela já tem essa condição prévia, né? Não é isso que vai causar a doença, não. As situações de estresse, eles acabam desencadeando maior acentuação dos sintomas clínicos do paciente, né? Doutor Eduardo, a gente já viu, eu já conheço algumas pessoas que fizeram uma espécie de cirurgia, me corrija se eu estiver errada, mas parece que transferem as glândulas ou apenas retiram, mas esse suor acaba se deslocando para outra parte do corpo. É cirúrgico assim mesmo? O tratamento ele pode ser tanto clínico, não cirúrgico, o uso de caso da axila, pode usar algum tipo de antitranspirante, que geralmente os colegas da dermatologia têm. A medicação oral, que são os bloqueadores da acetilcolina, que é para tentar reduzir o suor. O botox, a toxina botulínica também, que pode ser aplicado na região palmar, plantar. Só que esses tratamentos no cirúrgico têm um efeito passageiro, tem um certo tempo, o botox geralmente em torno de 6 para 9 meses, depois perde o efeito, né? O que sim dá mais um resultado definitivo é o tratamento cirúrgico, né, que é chamada simpatectomia, em que nós vamos atuar no nervo simpático, que faz a regulação da temperatura, né, do suor, tentando bloquear a passagem do estímulo e assim você ter a parada do suor naquela determinada região. E o que você comentou do chamado suor compensatório, osteoporose compensatória pós-operatório, que é essa situação que acontece após essa cirurgia, que pode acontecer em torno de 60% a 70% dos casos. Geralmente, ela é leve ou branda, isto é, a pessoa pode ter um suor maior um pouco num ambiente mais quente ou durante uma atividade física,
Mas em alguns casos, 1 a 2%, você tem um suor intenso, que é até maior do que aquele que levou o paciente para a causa primária. Pode acontecer, na medicina é assim. Mas, felizmente, geralmente, ele é leve a brando, né, moderado, como tu disse. E o índice de satisfação com o tratamento cirúrgico chega assim a 95%, 97%, principalmente na mão, que é o resultado melhor que você tem para a cirurgia da simpatectomia. No caso da axila, em torno de 70%, 80%. Em alguns casos, na axila, você pode ter uma recidiva, um ano, depois, às vezes, com menos intensidade, mas pode ter, né? Cada caso é um caso e deve ser analisado especificamente por um profissional. Nós temos perguntas no WhatsApp, mas, doutor, eu quero perguntar uma coisa antes para você. A gente sabe que a perda de líquido, né, acontece com o suor, com a transpiração. Quem tem a hiperidrose tem a necessidade de se hidratar com mais intensidade do que outras pessoas? Repor eletrólito? Tem essa relação, não chega assim. Estou enganada. Não, que bom. Vamos ler a pergunta do WhatsApp, então, gente. Eu leio aqui, pode ser? Coloca para mim, gente. Ok? Perguntinha no WhatsApp chegando. Aliás, você que ainda não mandou, por favor, mande a sua pergunta. Conta pra mim como que foi o seu Natal e como que vai ser o seu final de ano também, que eu quero saber de tudo. Vamos lá, então? Olá. Não me identifique, por favor. Pode ficar tranquilo que aqui a sua privacidade está sendo muito bem preservada. Eu tenho hiperidrose generalizada no corpo todo, axilas, rosto, costas, barriga, etc. Iniciou na minha adolescência, sou acompanhada por dermato e endócrino e infelizmente nada muda. Puxa vida, olha, tentei remédios, homeopatia e botox, inviável. Por ser o corpo inteiro, claro, com certeza, não dá para fazer botox no corpo inteiro, né, doutor? Tem algo que pode ajudar a melhorar a minha qualidade de vida para diminuir um pouco, porque atrapalha tanto a minha vida, tantos anos convivendo com isso e ainda não me acostumei, eu sofro muito. Pessoal, olha só que situação. Doutor, o que você diz disso? No caso, assim, quando você tem suor assim, de corpo inteiro, várias outras regiões, teoricamente, não é uma indicação para a cirurgia, né? A cirurgia é mais específica para a região crânio-facial, palmar, então, no caso, plantar. Nesse suor que você tem no corpo inteiro, vamos dizer assim, de outras áreas, você tem que investigar se tem alguma causa de base por trás disso, né? Eu falei, um excesso de peso, um distúrbio tireoidiano, enfim, alguma outra condição que possa desencadear isso aí. No caso dela, então, deveria ter uma investigação além do suor, outros sintomas, não é? Sim, para verificar. Procurar alguma outra condição. E ela é acompanhada ali, né, pelo endócrino, pelo dermato? Então ela já deve ter feito, com certeza, né, uma avaliação. Vamos começar o ano que vem tratando disso. Doutor Eduardo, coloca aqui as tuas redes sociais à disposição, principalmente dessa pessoa que pediu, né, de repente, que quer conversar um pouco mais aprofundadamente com o senhor. Pode ser? Pode ser através do Centro do Pulmão. Centro do Pulmão. Pulmão, isso. Tá ali aparecendo no GC aqui, ó, para você. E procurar nas redes sociais também, Eduardo Sarrão, gente. Eu falei Saião no início, mas é Sarrão. Sarrão. S-A-H, é isso? Com H. Sarrão, isso. Sarrão. E a gente pode conversar um pouco mais com você sobre isso, porque realmente é uma situação que acaba constrangendo e limitando a vida da pessoa. Muitas crianças, nós operamos um menor paciente com 8 anos de idade, então você imagina, ela perdia prova, papel borrava tudo, cadernos. E às vezes os pais, tivemos um caso assim, de às vezes deixar de castigo, achando que aquilo era uma questão emocional dele, que nossa, é uma doença. Meu Deus, doutor. Então, às vezes, não tem conhecimento disso. Sim, né? Olha que importante a gente falar Depois sobre chega isso. assim na idade da adolescência, a questão da sociabilização, a pessoa com a mão fria, gelada, que causa, né, a hiperidrose, então fica constrangido, isso traz uma introspecção mais. Então, uma doença tem os seus impactos em várias dessas áreas, né, do convívio humano, do dia a dia. Importante é saber que... Profissional, operamos já dentistas, advogados, tudo. Advogado uns 20 anos atrás, hoje tudo no computador, tudo Sim. já. Mas antigamente era mais número de papel, né? E ela vivia de toalhinha, toalha o dia inteiro. Porque não podia pegar nos papéis, suava, fragmentava o papel. Então é uma intensidade grande, né? Não, tem coisa que assim, dentista, ela colocava a luva, ia manipular
cavidade oral pingava no paciente. Meu Deus, coitada. Você vê as situações do dia a dia, como impacta. É grave mesmo. Doutor, tem uma pergunta aqui no YouTube, deixa eu ver se dá tempo da gente ler. Você coloca aqui para mim, gente, na tela? Olá, boa tarde, Dominique. Eu sou o corpo inteiro. Chego a molhar a toalha daquele suor que escorre. É normal? É a Maria Lúcia. Escorre mesmo. Esse suor de corpo inteiro que é essa mesma condição, né? É, isso mesmo. Teria que avaliar alguma condição, né, Dominique? Por trás de alguma outra doença que causaria esse tipo de suor, já que não é localizado nessas áreas que nós estamos comentando. Importante é saber que tem tratamento, né? E tem solução, gente. Então, você que está sofrendo, né, que mandou essas mensagens aqui pra gente, procura o doutor Eduardo. Você já começa 2025 aí com um problema a menos na sua vida, e qualidade de vida é importante demais, que a gente sabe. Doutor Eduardo, eu quero agradecer demais a sua presença aqui, por ter elucidado todas as nossas questões sobre hiperidrose. Estamos aqui com o doutor Eduardo Sarrão, tudo bem? Tudo bem, Dominique. Doutor Eduardo, vamos falar sobre hiperidrose. É uma doença com um nome diferente, mas que comete muita gente, né? Dominique, cerca de 1% a 1,5% da população sofre dessa condição, que é caracterizada por um excesso de suor nas regiões crânio-facial, axilas, palmas das mãos e planta dos pés. Então, tem regiões específicas. Isso. E qual que é? Vou começar do começo. O que leva a pessoa a desenvolver esse tipo de doença? A hiperidrose, ela pode ser primária ou essencial, aquela condição que não tem uma causa aparente. E secundária, pode ser distúrbio da tireoide, obesidade, próprio ganho de peso, a pessoa passa a suar mais, em alguns casos diabetes mellitus. Mas o que a gente vai assim, mais abordar é a questão da hiperidrose primária, que é aquela por uma alteração no nosso centro regulador do suor e que se desenvolve nessas áreas específicas no nosso corpo. Eu sei que o suor ele tem uma função específica de controle de temperatura do nosso corpo. Perfeito. Então, assim, todos nós temos um percentual normal de transpiração, inclusive na palma das mãos. Às vezes, né, a gente está um pouco mais ansioso, algumas condições. Eu estou aqui agora, sem se você sofrer. Imagina, fique à vontade, você está na sua casa. Brincadeirinha. Mas, enfim, o quanto disso é normal e o quanto eu devo me alertar e procurar um especialista? Assim, essa situação geralmente se inicia, a primária geralmente se inicia na infância e que acentua-se geralmente na idade 13, 14 anos, na adolescência, com as mudanças também hormonais, né? próprias da idade, tudo, e que vão se levar para a vida adulta, tudo, né? Eu vou pedir para o pessoal que está em casa e tiver alguma pergunta para participar aqui para a gente, coloca ali o telefone para mim, gente, no GC, para o pessoal de casa também mandar perguntas. Às vezes está assistindo, doutor, Sim, e perfeito, tem ali uma questão claro, para fazer para o senhor. E eu queria saber o seguinte, dito que eu tenho a hiperidrose, está me incomodando, já me constrangeu em alguns locais, tem tratamento? Que tipo de tratamento? Sim, primeira coisa, claro, passar por uma consulta médica, uma avaliação, fazer o histórico do paciente, análise do exame clínico, saber o índice de massa corpórea do paciente, se está dentro do peso considerado normal para ele, com qualquer parte da medicina, o exame médico. E é uma doença que você tem assim, o diagnóstico pelo exame clínico e pelo histórico do paciente. Entendi. Tem questões emocionais também envolvidas, como a gente já falou sobre a ansiedade, mas Sim. outras emoções podem desencadear uma crise excessiva de suor? A doença ela pode ser assim, acentuada nas alterações emocionais, no estresse, criança que vai fazer a prova, enfim, todas as situações que levam às vezes a um estresse agudo, a pessoa tem uma exacerbação desses sintomas, mas ela já tem essa condição prévia, né? Não é isso que vai causar a doença, não. As situações de estresse, eles acabam desencadeando maior acentuação dos sintomas clínicos do paciente, né? Doutor Eduardo, a gente já viu, eu já conheço algumas pessoas que fizeram uma espécie de cirurgia. Me corrija se eu estiver errada, mas parece que transferem as glândulas ou apenas retiram, mas esse suor acaba se deslocando para outra parte do corpo. É cirúrgico assim mesmo? O tratamento ele pode ser tanto clínico, não cirúrgico, o uso de caso da axila, pode usar algum tipo de antitranspirante, que geralmente os colegas da dermatologia têm. A medicação oral, que são os bloqueadores da acetilcolina, que é para tentar reduzir o suor. O botox, a toxina botulínica também, que é
pode ser aplicado na região palmar, plantar. Só que esses tratamentos não cirúrgicos têm um efeito passageiro, tem um certo tempo, o Botox geralmente em torno de 6 para 9 meses, depois perde o efeito, né? O que sim dá mais um resultado definitivo é o tratamento cirúrgico, né, que é chamada simpatectomia, em que nós vamos atuar no nervo simpático, que faz a regulação da temperatura, né, do suor, tentando bloquear a passagem do estímulo e assim você ter a parada do suor naquela determinada região. E o que você comentou do chamado suor compensatório, ou sudorese compensatória pós-operatório, que é essa situação que acontece após essa cirurgia, que pode acontecer em torno de 60% a 70% dos casos. Geralmente, ela é leve ou branda, isto é, a pessoa pode ter um suor maior um pouco num ambiente mais quente ou durante uma atividade física, mas em alguns casos, 1 a 2%, você tem um suor intenso, que é até maior do que aquele que levou o paciente para a causa primária. Pode acontecer, na medicina é assim. Mas, felizmente, geralmente, ele é leve a brando, né, moderado, como diz. E o índice de satisfação com o tratamento cirúrgico chega assim a 95%, 97%, principalmente na mão, que é o resultado muito melhor que você tem para a cirurgia da simpatectomia. No caso da axila, em torno de 70%, 80%. Em alguns casos, na axila, você pode ter uma recidiva, um ano, depois, às vezes com menos intensidade, mas pode ter, né? Cada caso é um caso e deve ser analisado especificamente por um profissional. Nós temos perguntas no WhatsApp, mas, doutor, eu quero perguntar uma coisa antes para você. A gente sabe que a perda de líquido, né, acontece com o suor, com a transpiração. Quem tem a hiperidrose tem a necessidade de se hidratar com mais intensidade do que outras pessoas? Repor eletrólito? Tem essa relação, não chega assim. Estou enganada. Não, que bom. Vamos ler a pergunta do WhatsApp, então, gente. Eu leio aqui, pode ser? Coloca para mim, gente. Ok? Perguntinha no WhatsApp chegando. Aliás, você que ainda não mandou, por favor, mande a sua pergunta. Conta pra mim como que foi o seu Natal e como que vai ser o seu final de ano também, que eu quero saber de tudo. Vamos lá, então? Olá. Não me identifique, por favor. Pode ficar tranquilo que aqui a sua privacidade está sendo muito bem preservada. Eu tenho hiperidrose generalizada no corpo todo, axilas, rosto, costas, barriga, etc. Iniciou na minha adolescência, sou acompanhada por dermato e endócrino e infelizmente nada muda. Puxa vida, olha, tentei remédios, homeopatia e botox, inviável. Por ser o corpo inteiro, claro, com certeza, não dá para fazer botox no corpo inteiro, né, doutor? Tem algo que pode ajudar a melhorar a minha qualidade de vida para diminuir um pouco, porque atrapalha tanto a minha vida, tantos anos convivendo com isso e ainda não me acostumei, eu sofro muito. Pessoal, olha só que situação. Doutor, o que você diz disso? No caso, assim, quando você tem suor assim, de corpo inteiro, várias outras regiões, teoricamente, não é uma indicação para a cirurgia, né? A cirurgia é mais específica para a região crânio-facial, palmar, então, no caso, plantar. Nesse suor que você tem no corpo inteiro, vamos dizer assim, de outras áreas, você tem que investigar se tem alguma causa de base por trás disso, né? Eu falei, um excesso de peso, um distúrbio tireoidiano, enfim, alguma outra condição que possa desencadear isso aí. No caso dela, então, deveria ter uma investigação além do suor, outros sintomas, não é? Sim, para verificar. Procurar alguma outra condição. E ela é acompanhada ali, né, pelo endócrino, pelo dermato? Então ela já deve ter feito, com certeza, né, uma avaliação. Vamos começar o ano que vem tratando disso. Doutor Eduardo, coloca aqui as tuas redes sociais à disposição, principalmente dessa pessoa que pediu, né, de repente, que quer conversar um pouco mais aprofundadamente com o senhor. Pode ser? Pode ser através do Centro do Pulmão. Centro do Pulmão. Pulmão, isso. Tá ali aparecendo no GC aqui, ó, para você. E procurar nas redes sociais também, Eduardo Sarrão, gente. Eu falei Saião no início, mas é Sarrão. S-A-H, é isso? Com H. Sarrão. Isso. Sarrão. E a gente pode conversar um pouco mais com você sobre isso, porque realmente é uma situação que acaba constrangendo e limitando a vida da pessoa. Muitas crianças, nós operamos um menor paciente com 8 anos de idade, então você imagina, ela perdia prova, papel borrava tudo, cadernos. E às vezes os pais, tivemos um caso assim, de às vezes deixar de castigo, achando que aquilo era
era uma questão emocional dele, que não, isso é uma doença. Entendeu? Meu Deus, doutor. Então, às vezes, não tem conhecimento disso. Sim, né? olha que importante a gente falar Depois sobre chega isso. assim na idade da adolescência, a questão da sociabilização, a pessoa com a mão fria, gelada, que causa, né, a hiperidrose, então fica constrangido, isso traz uma introspecção mais. Então, é uma doença que tem os seus impactos em várias dessas áreas, né, do convívio humano, do dia a dia. Importante é saber que... Profissional, operamos já de dentistas, advogados, tudo. Advogado há uns 20 anos atrás, hoje tudo no computador, tudo Sim. já. Mas antigamente era mais número de papel, né? E ela vivia de toalhinha na mão, toalha o dia inteiro, porque não podia pegar nos papéis, suava, fragmentava o papel. Então é uma intensidade grande, né? É uma temperatura que pinga, assim, incrível. Dentista, ela colocava a luva, ia manipular a cavidade oral. Meu Deus, coitada. Você vê as situações do dia a dia, como impacta. É grave mesmo. Doutor, tem uma pergunta aqui no YouTube, deixa eu ver se dá tempo da gente ler. Você coloca aqui pra mim, gente, na tela? Olá, boa tarde, Dominique. Eu sou o corpo inteiro, chego a molhar a toalha daquele suor que escorre. É normal? É a Maria Lúcia. Escorre mesmo. Esse suor de corpo inteiro que eu essa mesma condição, né? É, isso mesmo. Teria que avaliar alguma condição, né, Dominique? Por trás de alguma outra doença que causaria esse tipo de suor, já que não é localizado nessas áreas, né, que nós estamos comentando. Importante é saber que tem tratamento, né? E tem solução, gente. Então, você que está sofrendo, né, que mandou essas mensagens aqui pra gente, procura o doutor Eduardo. Você já começa 2025 aí com um problema a menos na sua vida. Qualidade de vida é importante demais, que a gente sabe. Doutor Eduardo, eu quero agradecer demais a sua presença aqui, por ter elucidado todas as nossas questões sobre hiperidrose.